Meu nome é Júlio Antônio Mori. Eu nasci no inverno de junho, mês de junho, de 1935. Portanto, já se vão 83 anos. E bem vividos, graças a Deus. Com a proteção de Deus, estamos aqui firmes ainda, procurando sempre honrar o nome da minha cidade querida, de Ourinhos. Eu tive uma família muito grande, sabe? Meu pai era oriundo de Botucatu. Ele veio da Itália com 20 anos. Na primeira etapa da vida dele foi na cidade de Botucatu. Depois de alguns anos, ele veio para Ourinhos, onde ele comprou, então, uma serraria e uma firma comercial de secos e molhados. E constituiu uma família muito grande, eram 6 irmãos, 8 irmãos. Nós éramos em 8 irmãos. Então, foi uma família que teve uma participação muito grande na vida comunitária, na vida social da cidade, sabe? E eu cresci, então, junto com os meus irmãos mais velhos e procurando aprender. Primeiro, uma coisa que eles fizeram questão é que eu estudasse. Então eu fiz o ginasial em São Paulo. Eu fui para o Liceu Pasteur, colégio de origem francesa em São Paulo. E lá eu fiz o curso do ginásio, aí vim para Ourinhos e fiz a escola do Jorginho, que era a única escola superior ao ginásio que tinha na cidade. Posteriormente, com a criação da Faculdade de Administração de Empresas, eu fiz o curso, eu fui aluno da primeira turma e formei-me, então, em administração de empresa e devo até influenciado o meu filho, Julinho, Júlio Mori Neto, leva o nome do vô, para fazer o mesmo curso que eu. E ele fez com sacrifício, mas conseguiu se formar. Depois eu comecei trabalhando na Casa Mori, vendendo secos e molhados, vendendo madeira, vendendo cal, material de construção também. E depois eu fui convidado para entrar na Texaco Brasil S.A., produtos de petróleo. E lá, então, eu comecei aos 22 anos e permaneci lá 28 anos. Eu trabalhei muitos anos aqui, depois fui para Goiás, trabalhei alguns anos em Goiás, trabalhei em Brasília,
E depois retornei a Ourinhos por motivo de ordem familiar. Eu retornei para cá e aí então eu já tinha passado pela fase política, né? O meu ingresso na política deu-se por um pedido do meu irmão, Oriente Mori. Oriente era vereador, foi vereador por vários anos, por várias legislaturas. Aí, naquele ano de 1968, 69, o Oriente chegou a mim e falou, olha, eu agora vou sair. Ele foi presidente da Câmara também, o Oriente, pai do Ronaldo, viu? Eu já fiz o meu papel, agora você que vai ser o candidato. A família escolheu você. Eu ainda estava na Texaco, trabalhava na Texaco, e sabe como é que é? Essas empresas não gostam muito de ter seus empregados envolvidos em política, né? Mas eu falei, eu não vou dar uma negativa de um convite da minha família. A empresa ela deve entender, tomara que entenda. E aí então eu me candidatei pela primeira vez. O Oriente deixou de ser candidato, eu fui candidato no lugar do Oriente e me elegi então na primeira vez que eu me candidatei. Nesse primeiro mandato, teve problemas sérios na política de Ourinhos, porque o Lauro, eu tinha sido eleito vereador e o Lauro prefeito. E o Lauro foi cassado pela Revolução da época, do governo federal da época, e ele teria permanecido de 6 a 8 meses apenas na prefeitura. Houve a cassação e aí surgiu uma situação que um grupo queria que assumisse a prefeitura. O presidente da Câmara, que era o Ibrahim Abujanra. E nós entendíamos que, não, quem devia de assumir seria o vice-prefeito, que era o Mitu. Nesse sentido, eu procurei o doutor Rui, juiz de direito, e ouvi a opinião dele, na casa dele, aliás, e ele falou, não tem dúvida, vocês assumem o vice-prefeito, não há o que contestar. Entendeu? Mas nós vínhamos sofrendo muita pressão. Entendeu? Aí, pelo sim, pelo não, nós convidamos o Mitu foi para a prefeitura e lá ele residiu durante vários dias. Enquanto isso, eu e o Mitu, nós fomos para o Aitu, que tinha lá o oficial do Exército, um coronel, fomos conversar com ele. Mas tem que assumir o vice-prefeito, em todo lugar é assim, não há o que falar. Então a gente tinha convicção que nós estávamos do lado certo, entendeu? Aí até o Rubens Bortolossi, ele foi até para o Rio de Janeiro conversar com uma pessoa lá ligada ao governo, entendeu? Para interferir aí, para cessar esse mal-estar aqui que passou a existir aqui em Ourinhos, né? Foi feito uma ata,
que nós, os vereadores presentes ali, eu, Rubens, mais uns 2 vereadores, assinamos lá e demos posse para o Mitu, entendeu? O lado que queria a posse do presidente da Câmara, o presidente da Câmara era o Ibrahim Ribeiro Abujanra, um amigo nosso, tudo, mas naquela hora tinha que prevalecer o direito, né? Entendeu? E posteriormente foi dada a posse para o Mitu direitinho, de acordo com a legislação. Esse foi um episódio que marcou muito a minha posição na Câmara, que foi a primeira vez que eu estava investido, né, como vereador, e entrar numa situação dessa. Mas, felizmente, correu tudo bem. O Mitu cumpriu o mandato dele, né, o Lauro cumpriu a pena que foi, pelo sim, pelo não, foi dada a ele. Entendeu? E esse, então, foi um episódio muito importante da nossa vida política. Nesse primeiro mandato, depois que cessou aquele desentendimento, o Ibrahim era presidente da Câmara, não é? Aí nós elegemos o Rubens Bortolossi presidente, não é? E nesse período passou-se a ter o mandato de presidente 2 anos. Antes era 1, passou a 2. Aí eu fui eleito presidente, no lugar do Rubens Bortolossi, presidente por dois anos. Entendeu? E cumpri. E depois fui candidato novamente a vereador, e me reelegi. E nós ganhamos uma eleição de um grupo muito forte que dominava a política de Ourinhos há muitos e muitos anos. Lançamos o Lauro candidato pela oposição, porquanto existia um grupo político aqui em Ourinhos muito forte, gente muito boa, gente competente, mas que estava eternizando aí a administração deles. Esse grupo político era principalmente composto pelo senhor Domingos Camerlingo Caló, né? Um prefeito que fez nome na cidade, tem ruas aqui em nome mas foi temerário, a nossa foi atitude corajosa de lançar um rapaz que nunca tinha entrado na política assim para valer mesmo, contra um candidato fortíssimo do outro lado, e para surpresa geral, nós ganhamos a eleição, entendeu? E aí foi o meu primeiro mandato. Aí, então eu continuei, eu fui novamente candidato a vereador, me reelegi e fiquei alguns anos exercendo o mandato, e depois a Texaco Brasil S.A. me transferiu para Goiânia e depois para Brasília. Eu então tive que interromper o meu mandato, aí quando faltava pouco tempo para ele terminar.
Existe fatos, um fato muito importante da época que eu fui vereador, junto com outras pessoas, e atualmente houve uma mudança radical no que se refere ao trabalho que o vereador agora é obrigado a fazer, mesmo porque ele recebe um salário para exercer essa função. Enquanto que na minha época, nós não recebíamos salário nenhum. A única pessoa que ganhava alguma coisa era o presidente da Câmara, que tinha lá um saldo de contas não gasto pela Câmara, que ele levantava aquilo, entendeu? E fazia doações. Essa foi a grande mutação que houve entre o meu período e o período atual. Não estou criticando absolutamente os atuais vereadores, senadores, deputados, de forma nenhuma, porque é a lei atual e, se a lei, cumpre-se. Eu tenho saudades, porque é uma vivência muito grande, não é? É gostoso até, a verdade é essa. E tanto é que quando eu voltei para Ourinhos, depois de 7 anos fora, eu voltei para Ourinhos e cheguei a pensar em me candidatar novamente a vereador. Mas ocorreu, da mesma forma que o Oriente More passou para mim o cargo, me convidou para ser candidato, o Ronaldo More, meu sobrinho, filho do Oriente, estava como vereador. Ele tinha sido eleito vereador. Então, diante disso, eu achei melhor deixar a política em favor desse meu parente, do Ronaldo More, que foi, segundo constam, um excelente político, muito correto e competente. O Ourinhos teve um período muito bom de desenvolvimento. Eu tenho um amigo já falecido, ele é ex-prefeito de Pauçu, o nome dele é Felipe Macários. Um dia, conversando com o Felipe, ele está sempre em Ourinhos, é um grande amigo nosso, ele falou: More, Ourinhos, nenhuma cidade da região aí vai alcançar, porque Ourinhos desenvolveu muito. Isso dito por um ex-prefeito de uma cidade vizinha, né? Com a criação do shopping, Ourinhos deve passar por uma transformação, porque o eixo de desenvolvimento, que era o centro da cidade, o coração da cidade, tem uma tendência para mudar. E isso vai ter influência, né, no comércio, na locação de lojas
Então isso vai realmente vai mexer um pouco com a cidade. Mas eu acho que de uma forma positiva, porque essas empresas, quando investem pesado, como está sendo feito lá perto da Sambra, né, o novo shopping, porque eles têm uma vivência, eles têm uma visão que eles não dão pingo sem ir no negócio. O investimento deles sempre é mais seguro. Então, vejo isso como uma coisa positiva. Ourinhos completou 100 anos. Uma cidade de 100 anos é uma cidade maior de idade, foi bem administrada por quem passou aqui. Então, eu acho que a minha família contribuiu muito com isso também. E dessa forma, eu sou otimista com relação à minha cidade. Tenho meu filho aqui, parte da minha família aqui, e é aqui que é o meu chão. E é aqui que eu quero ficar.